Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora, 3037 1977 e mude a sua vida. Olá, está começando aqui pela TV Galega mais um programa Ortofaz Saúde Bucal. Com a evolução dos materiais de clareamento, novas técnicas têm sido utilizadas para deixar os dentes mais claros e bonitos. O clareamento dental tem se tornado um dos tratamentos estéticos mais populares e procurados pelos pacientes que buscam um sorriso mais harmonioso, simétrico e com dentes brancos. Diferentes técnicas e materiais têm sido utilizados para o clareamento dental, sendo as técnicas realizadas ou supervisionadas pelo dentistas as mais seguras e eficazes. Assim, vamos conversar um pouco hoje sobre clareamento dental. Com a gente hoje o Dr. César Andraus, da Clínica Ortofaz. Dr. César, o que é o clareamento dental? Clareamento dental é o processo pelo qual os dentes são clareados através da utilização de produtos branqueadores, com ou sem a utilização do laser. E Dr. César, onde pode ser feito o clareamento dental? O clareamento dental ele pode ser feito no consultório, por um dentista, ou simplesmente pode ser feito em casa também, com a utilização de produtos apropriados, com a devida recomendação do dentista. E há alguma vantagem em fazer o clareamento no consultório? Sem dúvida, Rosê. No consultório, a grande vantagem, de se fazer é com o dentista. O tratamento é que o resultado é muito rápido. Uma sessão ou duas sessões já ficam os dentes bem mais claros, porque o dentista ele utiliza o laser para acelerar o processo de clareamento. E aquele tratamento que a gente faz em casa, aquele tratamento caseiro, ele é tão vantajoso quanto o clareamento que é feito no consultório? Sim, ele também é vantajoso, ele também faz os mesmos efeitos. O clareamento dental caseiro, ele apresenta resultados tão bons quanto o clareamento realizado no consultório. A diferença é no tempo que os resultados levam para aparecer. No consultório, como eu acabei de dizer, são imediatos os resultados. E em casa levam, às vezes, algumas semanas. Mas o resultado final é praticamente o mesmo, Dr. César, mas quanto tempo, assim, exatamente, que demora para os dentes ficarem mais brancos? Bom, o tempo, como falei, no consultório é em questão de 40 a 45 minutos cada sessão. 2 sessões são suficientes. Agora, em casa, depende da composição do material utilizado e do tempo de aplicação. Se o clareamento for feito em casa, normalmente, depois de uma semana, começam a aparecer os primeiros resultados. Agora, no consultório, como nós falamos, é imediato. Mas, fazendo em casa, existem determinados tipos de gel. A porcentagem do ácido existente no gel. Então, em casa, a pessoa leva as plaquinhas para utilizar o gel e vai depender de quantas horas ele vai usar por dia. Se ele vai usar à noite, se ele vai usar durante o dia. Então, cada situação dessa, se ele vai usar 1 hora por dia, 2 horas ou 8 horas, então ele vai levar um tipo de gel com uma porcentagem de 8% da substância do peróxido de hidrogênio, que é utilizado, a 16%, a 36%, dependendo do tempo que ele vai usar por dia. Mas em casa depois o final é o mesmo, só que o tempo aí vai variar, não é como no consultório que é imediato. Agora, doutor César, durante o tratamento de clareamento dos dentes ou após o tratamento, os dentes ficam mais sensíveis? Tem certas pessoas que têm assim uma sensibilidade, Então, regra geral, os dentes eles ficam um pouco sensíveis, sim, logo nos primeiros dias, nos dias seguintes à realização do clareamento. Essa sensibilidade, normalmente ela desaparece após alguns dias ou até 1 ou 2 semanas. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, Então, às vezes demora um pouco mais de tempo para passar essa sensibilidade, outros às vezes nem sentem essa sensibilidade, é muito variável.
Mas se a pessoa sente sensibilidade, ela pode fazer um bochecho com flúor, que vai aliviar, né, um pouco essa sensibilidade. Mas é muito variado, então nós não podemos afirmar, né, que a pessoa tem ou não tem. Como o clareamento caseiro ele é mais lento, a sensibilidade é menor. Quando se faz no consultório com o laser, a aplicação do ácido e o laser, né, é muito rápido o clareamento, né, aquela transformação do esmalte ali, da coloração do esmalte. Então a sensibilidade torna-se maior. E os dentes, eles ficam totalmente brancos, porque tem pessoas que têm os dentes mais claros e tem aquelas que têm os dentes mais amarelados. Tantos os dois casos, ficam realmente brancos os dentes? Bom, depende do que a pessoa considera, né, totalmente branco, né? Na verdade, existe uma escala, né, uma escala de cores de dentes, né? Até nós temos aqui uma escala que daqui a pouco nós vamos mostrar assim com mais propriedade, com mais um esclarecimento maior para você sobre a questão das cores, né? A cor do seu dente e até onde ela pode chegar. Então, para que isso aconteça, que após o clareamento, né, vamos por o seguinte: existe a escala de 1 a 10, né? E nós checamos nessa escala de cores qual é a cor do seu dente. Se o seu dente for uma escala 5, vamos dizer, após o clareamento, né, ele pode cair para 3, 2, alguma coisa nesse sentido. Totalmente branco como uma pessoa que nem o meu avental aqui, né? Esse ele dificilmente vai ficar. Pode até acontecer, mas dificilmente vai ficar. Para ser totalmente branco mesmo, é outro tipo de tratamento que tem que ser feito. O clareamento a laser, ele clareia realmente os dentes, deixa os dentes bem mais claros do que eles são. Mas branco, totalmente branco, aí é outro tipo de tratamento que deve ser feito. E quanto custa para fazer um clareamento dental? Bom, os preços variam muito, né? De dentista para dentista, vamos dizer assim, né? Se ele quer optar por um clareamento caseiro, se ele quer optar pelo tratamento no consultório, né, a laser. Então existem vários tipos de branqueadores dental disponíveis no mercado, então varia muito o preço. Claro que o clareamento caseiro ele se torna um pouco mais barato porque o paciente vai ao consultório, nós fazemos a moldagem, entregamos a ele as plaquinhas e o kit de clareamento. Dependendo de quantas horas ele vai usar, como eu falei há pouco, se ele vai usar 8 horas por dia, se ele vai usar 2 horas, vai usar 1 hora ou 8 horas, né? Enfim, aí ele vai levar aquele kit certinho para ele fazer em casa. Nessa situação, torna-se um pouco mais barato porque ele não está utilizando a clínica, ele não está utilizando o serviço do profissional, né? da sua assistente, assim por diante. Já no consultório, não. Então tem que depender do tempo do profissional, né, do tempo também da auxiliar, né, e, enfim, e todos aqueles materiais que são utilizados ali. Mas, em média, ele vai gastar em torno de 300 a 500 reais, vamos dizer assim. Não podemos falar um valor fixo, porque realmente depende de cada situação, né? E quais são os cuidados que a pessoa que fez o clareamento deve ter? Porque tem gente que acha que fez o clareamento não precisa se preocupar mais, o dente já tão bonito do jeito que queria, mas tem cuidados especiais, né, doutor César? Exatamente, né? Bom, primeiro, né, é o cigarro, né, que vai manchar realmente os dentes. Mas é fundamental evitar a ingestão durante alguns dias, né, de alimentos ou bebidas que contêm qualquer corante. Bebidas como café, Coca-Cola, vinho tinto, isso tem que ser evitado, preferencialmente assim durante 2, 3 semanas. Mesmo após essas 2 ou 3 semanas, a pessoa deve sempre escovar os dentes após ingerir, né, esses alimentos ou esses líquidos. Por exemplo, a beterraba mancha muito, né, muito vermelho, né? Então esses alimentos com corantes fortes, né, tem que ser evitado durante 2 ou 3 semanas. E mesmo após esse período, após a alimentação, escovar bem escovadinho para evitar novamente que manche novamente os dentes. Agora, se eu quero cuidar dos meus dentes, não fiz o clareamento, mas quero manter o cuidado dos meus dentes, como é que eu faço? Quais são as dicas que o senhor tem pra gente para ter os dentes mais brancos? Em primeiro lugar é ir ao consultório, fazer uma profilaxia, né, remoção de placa bacteriana, tártaro, aquelas manchas que às vezes ficam resultado de algum tempo, né, de ingestão de corante, como nós falamos, de líquidos e alimentos com corantes, né.
Então, primeiro fazer tudo isso aí, fazer essa limpeza, né? Essa faxina, vamos dizer, nesses dentes no consultório, com o aparelho apropriado para remover tudo isso aí. Depois, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, ou escovar os dentes sempre que ingerir algum alimento, né? Visitar o dentista regularmente, pelo menos uma vez por ano, isso sem dúvida, né? Mas o ideal é que se faça a cada 6 meses. Vai lá ver se tem alguma coisa, ver se tem uma placa, ver se acumulou algum tártaro, né? Porque às vezes as pessoas olham no espelho, olham só os dentes da frente, né? Eles não olham lá atrás, né? Não conseguem ver atrás, ou por dentro, né? Não conseguem ver. Nós temos lá o nosso retrovisorzinho que a gente consegue enxergar direitinho, né? Então, vá ao dentista no mínimo, pelo menos uma vez ao ano, para a gente fazer isso aí para você. Cuidados importantes para que você tenha uma boa saúde bucal. A gente falou sobre o clareamento, agora nós vamos falar a respeito de um tema que muitas pessoas têm esse problema e muitas vezes nem sabem. Dr. César, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito, né, da pessoa comprimir, né, ranger os dentes, né, ficar travando os dentes. Então, quando alguém diz eu não tenho bruxismo, eu só aperto os dentes, na verdade, ela apresenta sim um tipo de bruxismo, que é caracterizado pelo apertamento, né, pela compressão, pela contratura muscular, né. A forma mais recente de se classificar o bruxismo é pelo período em que ele ocorre, se durante o sono ou até durante o dia. Muitas vezes a pessoa está acordada e mantendo assim. Então isso aí passa a se chamar briquismo, mas não deixa também de ser bruxismo. Tem certas pessoas que rangem tanto os dentes que chegam a incomodar à noite, né? Incomodam ali o companheiro, a companheira durante a noite, né? Porque fica arranjando mesmo. E os dentes ficam gastos, ficam lisos mesmo, né? Isso é pela força aqui da musculatura. Muita contração muscular, né? Isso vem do estresse, né? E alguns dentes que às vezes estão dando contato indevido e a pessoa não percebe. Então durante o dia ela bate e vai dando umas descargazinhas nos músculos, né? E à noite então começa a fazer aquela contração. A gente assiste novelas, filmes e vê os artistas lá com aqueles dentes perfeitos, branquinho, bonito, retinho, tudo perfeitinho. A gente fica se perguntando como é que eles conseguem. Aí outro dia, lendo uma matéria, eu vi que existem facetas ou algumas placas de porcelana que a pessoa coloca. É isso, Dr. César? O que são essas facetas? Exatamente. Então, há pouco você me perguntou, os dentes ficam branquinhos, bem branquinhos quando faz o clareamento? Como eu falei, nem sempre. Então, essas situações que nós vemos, esses artistas de novela que a gente vê, né, de cinema, aqueles dentes todos retinhos, bonitinho, branquinho mesmo, então isso são facetas de porcelana. São tão fininhas que são até chamadas lentes de contato de porcelana. É feito ligeiro desgaste sobre os dentes, nos dentes, e é feito assim uma capinha, vamos dizer assim, uma facetazinha na parte da frente dos dentes. Por dentro nem sempre se faz nada, praticamente se mantém como está. Mas essas facetas, né, realmente elas são uma maravilha, é o que existe de mais moderno em questão de estética, né? Esse tipo de restauração, né, ele pode ser feito não só com porcelana, também pode ser feito com resina, essas facetas. Quando é feito com resina, isso é feito diretamente na boca do paciente, no consultório. Então, vai lá, com um pouquinho de tempo, o dentista faz ali um ligeiro, lixa um pouquinho e aplica uma resina. Então, vai clareando o seu dente. Agora, para se fazer em porcelana, que é o que existe mais moderno, aí faz um preparo, faz um molde, manda-se para o laboratório. Aí o protético então vai confeccionar. Então essas porcelanas, mas além das vantagens estéticas e estabilidade de cor, né, elas são extremamente duráveis, desde que você cumpra rigorosamente depois a questão da higiene, dos cuidados, né? Essas facetas, como eu falei, elas são bem finas, mas elas são resistentes. Mas tem que ter um certo cuidado. Mas é o que existe de mais moderno assim, em questão de estética dental. Agora a gente descobriu, né, o porquê que eles têm um sorriso tão bonito. Agora, doutor César, a gente vê muitas pessoas falando que fui no dentista para arrancar o dente ciso. Quando é indicado fazer a extração do dente ciso? O ser humano, na evolução do ser humano, nós estamos cada vez tendo menos espaço para os dentes, né?
Então, devido ao tipo de alimentação, desde a infância, né, as crianças já não têm mais aquela alimentação como antigamente se tinha, né? Comia-se, a criança, né, comia de tudo, né? Então havia um desenvolvimento ósseo, né, maior do que hoje. Então hoje está havendo uma certa falta de espaço, né, em função dessa falta de crescimento, né? E aí falta espaço por dentro do siso. Olha, praticamente é muito raro, nós que atendemos tantos pacientes lá em ortodontia, em clínica geral, é muito difícil, muito raro mesmo a gente encontrar um paciente que tenha todos os dentes do siso na posição correta. Eu tenho. É muito raro. Hoje tem. Geralmente, o dente do siso, como falta espaço, ele só nasce um pouquinho e fica ali aquela gengiva por cima, que não fica grudada, fica descolada, aquilo entra alimento por baixo, né, líquido, e começa a incomodar, começa a inflamar. Então, até você vai ver uma fotografia numa situação assim. Nessa situação, realmente, é a necessidade de fazer a extração do siso. A maioria das pessoas praticamente tem que fazer a extração do siso justamente pela falta de espaço para esse dente nascer corretamente, né? Pois é, eu continuo com os meus dentes do juízo. Doutor César, por que é tão importante fazer o tratamento ortodôntico? Bom, o tratamento ortodôntico, ele é importante não só para prevenir, né, mas o mais importante também é tratar os problemas oclusais, para que não se tornem, né, muito mais graves depois, né, principalmente na fase de crescimento, né, podendo levar a problemas periodontais, perdas ósseas, porque dente encavalado, dente torto, fica com dificuldade de fazer a higiene, né, começa a haver acúmulo de placa, e isso vai levando ao longo da vida da pessoa, vai levando a problemas periodontal. Problemas muitas vezes na articulação aqui, né, devido aos dentes não se encaixarem corretamente. Problema de cárie, que é muito mais fácil, porque a pessoa não consegue fazer a higiene corretamente, limpar bem os dentes, então a incidência de cárie é maior, né? Questão do bruxismo também, de ranger os dentes, né? Dores de cabeça, porque pode dar muita contração. Então, isso tudo faz com que seja importante, né, ou as vantagens que a ortodontia oferece ao paciente hoje em dia, né? Além de tudo, também uma aparência agradável, com os dentes alinhados, nivelados, né, bem posicionados no seu osso, né? Um belo sorriso, harmonia facial. Isso tudo é importante hoje em dia, né? A mídia cobra muito, né, a questão da aparência, da estética, do sorriso, né? Então é isso que a ortodontia é importante. E realmente, ontem mesmo nós tivemos lá uma menininha, uma criancinha com 9 anos de idade, já com mordida cruzada. E isso é muito comum acontecer. E os pais, porque é dente de leite, os pais não dão assim uma devida importância, né? Quando cruza, quando fica a mordida cruzada, os dentes de baixo passam para fora e os dentes de cima ficam mais para dentro. Isso provoca um crescimento desordenado, né? A parte de baixo o osso começa a crescer mais, a parte de cima não cresce, e depois, quando troca os dentes também vêm torto. E isso vai se continuando. Então, é importante já antes, né, logo aos 6, 7 anos de idade, conferir, levar a criança ao ortodontista para ver se os dentes estão na posição correta, se tem que fazer alguma intervenção ou não. Agora, se começa tão cedo assim fazer essa prevenção e esses cuidados com tratamentos ortodônticos, é possível tratar também adultos? Ah, sim, sem dúvida, né? Hoje, aliás, a quantidade de adulto hoje fazendo tratamento ortodôntico é muito grande, justamente por isso que eu falei, muitos têm aquele problema de estética, muitos têm aqueles problemas de dor aqui na articulação. Então, o importante no adulto é que ele tenha um osso de boa qualidade, não é questão da idade. A idade só vai fazer com que o tratamento demore um pouquinho mais, porque o osso dele, para responder, né, o tratamento vai demorar um pouquinho mais do que um jovem, do que um adolescente. Então é só uma questão de tempo. Mas se tiver boa qualidade de osso, não tem nenhum problema. Pode se submeter a tratamento, sim, de pessoas com 50, 60 anos, como, aliás, nós temos alguns pacientes lá nessa faixa etária. Agora, doutor César, uma pergunta que... Aquele aparelho que era usado por fora da boca, aquilo se usa ainda nos dias de hoje? Olha, até poderia ser utilizado, né? Porque é um aparelho excelente. Porém, o difícil é encontrar alguém que use. Algum paciente que use. Essa molecada, essa gurizada aí, né? Que não querem saber de usar aquele aparelho por fora, né?
Muitos chegam e eu vou ter que usar aquele freio de burro, já chega falando assim, né? Então a gente já sabe como é que é. Mas hoje existem recursos, né, com os chamados mini implantes, né? Lá na clínica a gente faz muito os mini implantes. Então, para se fazer uma série de movimentos de dentes, se usa um mini implante. Mini implantes são pequenos parafusos, assim, mais ou menos de 8 milímetros, 10 milímetros, assim, né, 1 centímetro de tamanho. E então se coloca e ele fica fixo no osso e faz o papel daquele aparelho. E daí nós usamos elástico, fazendo tudo por dentro. Então não aparece nada. E depois de terminado é fácil de remover. É um parafuso mesmo que se coloca, ele fica ali no osso. Ele não se calcifica no osso como um implante dentário. Depois de feito o tratamento, basta. Nós temos lá, tem que ter, claro, uma peça, um instrumento apropriado para remover. Mas se remove e está resolvido o problema. Isso deve ser mais doloroso. Não é não. É que tudo que a gente fala que vai botar no osso, vai apertar, vai parafusar, a pessoa ainda fica com receio de dor, né? Mas não é tranquilo. Tá certo, doutor César. Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamentos em gestantes. Então, atenção você, mamãe, preste atenção no que a gente vai falar agora. Doutor César, a gestante pode receber tratamento odontológico? Sem dúvida, né? Em qualquer fase da gestação, né, a gestante pode ser atendida, embora o segundo trimestre seja o momento mais oportuno, porque nessa fase ela já se encontra num período de maior estabilidade, né, mais tranquilidade, já não tem mais aquelas reações que normalmente a mulher quando fica grávida, às vezes tem aquelas ânsias, né, aquelas alterações, né, os enjoos, né, que ocorrem, aquela gengiva que inflama um pouquinho. Isso é importante, porque sempre, devido à alteração hormonal que ocorre na gestação, muitos hormônios que se alteram, né, devido a isso, reflete muito na gengiva. A gengiva fica muito inflamada, fica irritada, né? E então aí também aquele detalhe, né, de que a gestante fica com mais fome, vamos dizer assim, mais necessidade de alimentação, né? Mas em qualquer idade, em qualquer fase da gestação, pode se submeter sim. Muitas vezes é um pouco desconfortável, né, devido à situação, às vezes, de ficar na cadeira, mas se não for um procedimento demorado, é tranquilo. E se precisar fazer anestesia local, existe algum risco? Não existe nenhum risco, desde que o dentista conheça os efeitos dos anestésicos e as alterações que ocorrem durante a gravidez. As gestantes podem apresentar uma elevação da pressão arterial, e isso deve ser levado em consideração pelo dentista no momento do tratamento, ou no momento que for fazer uma anestesia. Mas o dentista e mais o ginecologista, né, deverá escolher o anestésico apropriado, que existe o anestésico apropriado para problemas, né, de hipertensão, problema de pressão, mesmo no caso de gestação. E no caso da gestante, ela pode ser radiografada? Pode. Isso também é uma preocupação muito grande, né? Porque está grávida não pode. Não, ela pode sim, desde que se faça os devidos cuidados, né? No primeiro trimestre, que é o período em que a criança está se formando, né? Que é a embriogênese, né? Que está se formando o embrião, as radiografias devem ser evitadas. Mas logo depois do primeiro trimestre, as radiografias podem ser feitas, né, se forem realmente necessárias, porque existe o avental de chumbo, ela fica protegida, né? Tem aqui o avental que protege todo o corpo e mais aqui para proteger a tireoide, né? Então, sendo necessário, sem dúvida, pode sim. E nesse período aí tão importante da vida de uma mulher, ela tem que ter alguns cuidados especiais com a higiene bucal? Os cuidados, né, durante a gestação são os mesmos de uma outra pessoa, né? Limpeza diária dos dentes, o uso adequado da escova, do fio ou da fita dental, né? A qualidade dessa limpeza é mais importante do que a frequência dela, né? Se houver algum ponto de gengiva com sangramento, né, então deve ter um cuidado maior. Como nós falamos há pouco, né, a gestante, devido àquelas alterações hormonais, a sua gengiva fica um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais irritada, sangra com um pouco mais de facilidade. Então ela tem que trabalhar um pouco mais a questão da massagem da gengiva, né? Através de uma escova macia ou até com o próprio dedo, né? Massageando, para que essa gengiva fique mais consistente e evitar esses sangramentos daí. Agora vamos um pouquinho mais além. O bebê já nasceu. A amamentação, ela é importante para os dentes do bebê? A amamentação é fundamental para que essa criança desenvolva
uma boa respiração, a formação óssea, né? A criança que mama no seio durante o primeiro ano, ou até, às vezes até os 2 anos de idade, né? Essa criança vai aprender a respirar corretamente, nunca vai ter problema respiratório, né? De respirar pela boca, como ocorre muito hoje em dia, né? Vai deglutir corretamente, vai aprender a colocar a língua na posição correta, né? Durante a sucção, porque a posição dela e o seio favorece, e ela aprende a respirar corretamente. Então isso vai prevenir grande parte dos problemas de posicionamento incorreto dos dentes, de malformação dentária, de oclusão dentária, né? Essa criança que realmente mama 1, 2 anos no seio da mãe, ela praticamente não vai precisar de aparelho ortodôntico no futuro. Agora, doutor César, o que a mamãe tem que fazer para que o bebê tenha dentes bons no futuro? Isso aí é extremamente importante, né? Antes de tudo, a mãe precisa ter uma boa saúde, né? O nível de saúde bucal da mãe tem relação com a saúde bucal da criança. Os pais, né, particularmente a mãe, determinam muito o comportamento que os filhos adotarão. Hábitos saudáveis são fundamentais, como por exemplo o hábito da limpeza bucal, da limpeza, né, uma boa alimentação, alimentação equilibrada. Significa também evitar a frequência de produtos açucarados, muito doce, né? Então isso traz muito problema. O açúcar, né, natural dos alimentos já é suficiente para a saúde da gestante e o desenvolvimento do bebê. Então o excesso de açúcar só vai trazer malefícios, né, para a saúde da gengiva, para a formação de placa e outros inconvenientes que o excesso de açúcar traz, né? Agora, uma dica muito importante, doutor César. Quando é o momento certo para levar o bebê pela primeira vez ao dentista? A primeira visita ao odontopediatra deve acontecer logo que começam a nascer os primeiros dentinhos de leite. Então, logo depois dos 6 meses, né, a criança, os pais devem levar assim. Pode achar que é bobagem, mas não, é muito importante, porque os pais vão receber as orientações a respeito das causas e da transmissão da cárie pela alimentação, da limpeza dos dentes do bebê e do uso adequado do flúor também. A educação em saúde assegura a chance da criança crescer sem problemas bucais. E lembre-se de uma coisa, saúde começa pela boca. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido muito proveitoso para você. Cuide sempre da sua saúde bucal. A Ortofaz está à sua disposição. Nós voltamos na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, e também com reprises às quartas, às 14 horas, aqui pela TV Galega, o canal 20 da NET. Dr. César. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a você que nos assistiu, né? Um grande abraço e até a próxima semana. Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora 3037 1977 e mude a sua vida.